Olá, gente. Olá. Então, começando aqui novamente com vocês, dando continuidade ao nosso assunto sobre iluminismo, não é como eu falei, um assunto rico para nós debatermos. Então, temos que ter vários vídeos sobre esse assunto. Tá? Então, continuando sobre a economia liberal agora. Então, nós vimos, não é, a questão do iluminismo lá na esfera política e agora nós vamos ver na esfera econômica. Tá? Na esfera econômica, a crítica ao absolutismo tinha como alvo a interferência do Estado na economia, por meio da concessão de monopólios e da cobrança de elevados impostos. Então, monopólios, como nós vimos a questão, por exemplo, dos pactos coloniais, onde um país só podia comercializar com outro país, tem a questão por exemplo, o Tratado do Panos e Vinhos entre Portugal e Inglaterra, somente eles podiam comercializar, a questão das Nações Amigas, que era a Inglaterra, somente ela poderia comercializar com o Brasil e Portugal, tá? Então, e demais tratados. Cada país, cada monarquia, então tinha os seus tratados, os seus monopólios com um outro país, com uma colônia, tal. Então isso fechava o mercado para o mundo, tá? Ficava ali um mercado monopolizado, um mercado ali alienado, certo? E também a cobrança de elevados impostos, o que atrapalhava bastante o lucro e o desenvolvimento da economia, o desenvolvimento do comércio. Então, isso foi bastante criticado pelos iluministas, aonde, olha só o que eles defendiam. Segundo os economistas iluministas ou iluministas economistas, o mercado deveria regular-se obedecendo somente à lei da oferta e da procura. Tá? Então, o mercado livre. Quem pudesse produzir, então iria oferecer uma mercadoria, um serviço, quem pudesse pagar por essa mercadoria, por esse serviço, tá? Então somente ali a lei da oferta e da procura, isso faria com que o desenvolvimento econômico crescesse bastante, tá? Gerasse renda, gerasse emprego e fazendo com que aumentasse a riqueza daquele estado, daquele país, através de uma economia liberal, uma economia não ali totalmente controlada pelo Estado. Tá? A primeira corrente de economistas a criticar a política mercantilista surgiu onde? Surgiu na França. Então nós vamos vendo aqui a França como um berço de ideias importantes. Surgiu na França. Dessa corrente de economistas participavam pensadores como François Quesnay e Robert Turgot. Esse grupo de pensadores franceses ficou conhecido como a escola fisiocrata da teoria econômica. Os fisiocratas. Vamos continuando. Escola fisiocrata. Para essa corrente de pensamento, essa corrente econômica, atividades como a agricultura, onde há a produção, certo? E a mineração eram mais importantes para a prosperidade nacional do que o comércio. Tá? Então, o que eles defendiam aqui, que era mais importante mesmo, o que era produzido. Tá? Então, agricultura e mineração, do que o comércio, que eles viam o comércio apenas como algo atravessador. Os comerciantes, alguém que apenas atravessava, comprava o produto e levava para o cliente, não viam como importante. No entanto, a opinião aqui de alguns fisiocratas. Então, para eles, o comércio que seria essencialmente estéril, pois se limitava a transferir mercadoria já existente de uma pessoa para outra e não produzir. Então, para eles, o comércio não produz, apenas transferir não era tão importante. Então, a importância deveria ser dada mais à questão a economia primária, não é? Economia primária, agricultura e mineração. O comércio já é uma economia tão secundária. Além disso, os fisiocratas sustentavam que as restrições impostas pelos estados criavam obstáculos à expansão da economia, não é, ao crescimento do comércio. E aí eles vão fazer aqui dessa frase, na sua frase de ordem, não é? Por exemplo, também aqui a frase: deixai fazer, deixai passar, o mundo marcha sozinho. Tá? Então, essa expressão que designa o ideário do liberalismo econômico contra a política intervencionista do mercantilismo se tornou bastante usada naquele período. Então, deixar que as pessoas produzissem, deixar que as pessoas levassem, viajassem, então o mundo iria caminhar sozinho, iria marchar sozinho, iria desenvolver, não é, sozinho, com tantas restrições que eram impostas pelas monarquias absolutas, pelos reis tirânicos, tá, daquela época. Continuando, nós temos alguns economistas liberais. Nós vamos ver aqui o escocês Adam Smith, considerado o pai da teoria econômica, o pai da teoria econômica moderna. O que ele afirmava? Afirmava que o trabalho humano era a verdadeira fonte de riqueza. Tá? Então ele coloca, já que ele afirma o trabalho humano, então nós vamos ver lá na produção do setor primário, na agricultura, na mineração, tem o trabalho humano. Não é? E vamos ver no comércio também tem o trabalho humano, no serviço tem o trabalho humano. Então ele abrangiu bem a importância de tudo o trabalho humano, valorizando o trabalho. Por quê? Porque naquele período o trabalhador ele não era valorizado, não é? Ele era criticado, já que a nobreza, o clero não trabalhava
e vivia cobrando, vivia explorando a população, tá? Então o trabalho não era digno, era para as pessoas que eram exploradas, não é? A nobreza era indigno trabalhar, certo? E aí então aqui Adam Smith ele vem valorizando a questão do trabalho, dizendo que o trabalho é importante, o trabalho dignifica o homem. Então a partir daí o trabalho vai ganhar uma grande importância, uma grande significância na sociedade. Em sua obra A Riqueza das Nações, olha o que Smith defendeu: que os indivíduos, sem a intervenção do Estado em seus negócios, trabalhariam livremente, então trabalhariam contentes, felizes, não é? Trabalhariam livremente para comerciar e atender aos seus interesses, e com isso gerariam a riqueza da nação. Então, à medida que os indivíduos trabalhassem, crescessem, enriquecessem, também estaria enriquecendo a nação, porque estaria gerando renda, gerando emprego, e a nação ganharia com todo esse bem. Mas sobre economistas liberais, ainda sobre Adam Smith, nós temos Adam Smith sustentava que a especialização do trabalho, então, já defendia que deveria ter especialização do trabalho. Não é? Em todas as atividades econômicas, facilitaria a produção de bens e aprimoraria as forças produtivas, porque utilizaria as melhores habilidades e capacidades dos trabalhadores, ampliando a qualidade e a produtividade industrial. Então, ele já defende aqui a especialização do trabalho, porque antes a pessoa não sabia bem o que iria fazer, o que iria desenvolver, tá? Então, uma pessoa fazia várias coisas. Então, na especialização, não. Então, aqui começa a surgir a questão da especialização. Como, por exemplo, já falei para vocês na questão, por exemplo, da engenharia. Então, tem o engenheiro civil, o engenheiro elétrico, não é? O engenheiro ambiental. Então, cada engenheiro, não é? Estuda e aprende ali dentro da sua área, tem responsabilidade, tem caráter dentro da sua área. Como também a medicina, não é? Então, diversos tipos de médico, psiquiatra, geriatra, médico cirurgião, tá? Médico geral. Então, as diversas infinidades, ramos da medicina, cada um dentro da sua especialidade. Tá? Os outros profissionais, professores, advogados, então cada um com a sua especialidade, cada um respondendo dentro de suas especialidades. Então, esse foi defendido aqui por Adam Smith, que devia ter essa especialização do trabalho. Tá? E principalmente lá na indústria, lá no trabalho industrial. Cada um responsável por uma parte da produção, iria produzir mais, iria se tornar mais eficiente, tá? Iria gerar mais lucro para aquela empresa e para o Estado. Smith acreditava que certas formas de interferência governamental na economia eram toleráveis, não é? Mas formas brandas, não é? Desde que essas formas se dedicassem a prevenir a injustiça e a opressão e a incentivar a educação. Então, algumas formas do Estado, como, por exemplo, colocar algum preço nas coisas para que uma empresa maior não se dê melhor e não acabe sucumbindo com uma empresa menor. Então, para ter um certo equilíbrio, ele defende a interferência do Estado, mas não que essa interferência vá prejudicar a empresa, e sim defender as empresas. Bem, por defender essa ideia, Smith pode ser considerado um dos primeiros pensadores da organização econômica capitalista, né? Então, ele faz aí toda essa defesa. Tá? Bem, então, vamos parar aqui, depois nós vamos continuar nossa aula.